Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Muito bom podermos estar aqui reunidos mais uma quarta-feira para a glória de Deus, para juntos cultuarmos ao Senhor. Seja muito bem-vindo, você que está aí nos assistindo, você que está nos visitando também, seja muito bem-vindo aí. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te alcançar aí onde você estiver. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor que está em Salmos 9, do 1 ao 10, que diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e exaltarei ao teu nome. O Altíssimo, eu cantarei louvores, pois ao retrocederem os meus inimigos tropeçam e somem da tua presença, porque defendes os meus direitos e a minha causa. No trono te assentas e julga retamente. Tu repreende as nações, destrói os ímpios e para todos sempre lhe apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumidos, suas ruínas são perpétuas. Arrasa-te as suas cidades, até a memória deles desaparece. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono erigido de justiça. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor também alto refúgio ao oprimido, refúgio na hora das angústias. Em ti, pois, confia os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Amém. Eu quero te convidar essa noite a louvar, a adorar ao Senhor de todo o seu coração, a adorá-lo com sinceridade na sua alma, adorar com a pureza do nosso coração. Porque em ti, Senhor, me alegro. Diz aqui em Salmos, Davi dizendo ali, que em ti, Senhor, me alegrarei em todos os momentos, seja nos momentos de luta, seja nos momentos de dificuldade, em ti, Senhor, me alegrarei. Nós devemos nos alegrar no Senhor. Nós devemos sentir prazer em tua presença, porque Ele sempre está conosco em todos os momentos. Ele sempre está conosco ali nos momentos de luta, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. Ele sempre estará ali conosco, porque o Senhor é justo, o Senhor é fiel e a sua justiça permanece para sempre. Sabe, muitas vezes nós vemos a justiça do homem que é falha, é errônea. Muitas vezes nós paramos para olhar isso aí e nós ficamos até indignados. Nós não devemos levar isso como exemplo, porque senão nós acabamos nos desviando do foco, que é Jesus. Nós devemos sempre confiar na sua justiça, a sua justiça que não falha. O Senhor julga com retidão. E o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o refúgio para os oprimidos. Nos momentos de luta nós devemos lembrar que sempre temos um Deus ali, aonde nós podemos nos correr para Ele. Ele é o nosso refúgio presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Não que nós vamos somente procurar o Senhor na hora das lutas, na hora das angústias. Nós devemos buscar Ele em todo momento, mas devemos sempre lembrar que no dia em que estivermos passando por luta, passando por dificuldades, passando por alguma angústia, alguma tristeza, nós devemos sempre nos aproximar do Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, Ele sempre estará conosco lá. Por isso, nós devemos confiar no Senhor, nós devemos buscar a sua presença de todo o nosso coração, de toda a nossa sinceridade. Amém? O Senhor sempre estará conosco em todos os momentos. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por mais um culto.
Queremos te agradecer pelo teu amor e a tua misericórdia, Senhor. Ó Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus maravilhoso e queremos te louvar, queremos te agradecer e queremos te exaltar de todo o nosso coração. Queremos engrandecer o teu santo nome, queremos entregar a nossa vida a ti, pois tu és um Senhor fiel. Ó Senhor, e me alegrarei em ti, Senhor. Me alegrarei em ti em todos os momentos, seja nas lutas, seja nas dificuldades, seja na alegria. Eu me alegrarei em ti, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor é o meu refúgio. Eu sei que o Senhor é justo. Eu sei que o Senhor não falha. Eu sei que o Senhor é fiel para estar conosco, para cumprir a sua palavra. Ó Deus, nós te adoramos, Senhor, e nós te engrandecemos, Senhor. Nós sabemos que nós temos um Deus em quem nós podemos nos refugiar, em quem nós podemos correr, e o Senhor estará ali sempre com os braços abertos para abraçar os seus filhos, para consolar os seus filhos, para dar força no momento da angústia, no momento da dificuldade. O Senhor sempre estará ali conosco. E nós te exaltamos, Senhor, e nós te adoramos, ó Pai, não pelo aquilo que o Senhor faz, mas pelo aquilo que o Senhor é em nossas vidas. E nós queremos entregar a nossa vida, queremos entregar a nossa adoração com o nosso coração sincero, com o nosso coração alegre a ti, Senhor. Nós te agradecemos desde já e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos agora louvar ao Senhor. Graça e paz, igreja, amém? Vamos louvar ao Senhor, amém, nessa noite? Vamos exaltar ao que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia, vamos louvar ao Senhor, amém? E as palmas assim, ó. Presença com sacrifícios e louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livrar. Bendito
Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei. Do pecado me livraste. Agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecer seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecer seu nome. A Ele se louvai. Exaltai, engrandecer seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecer seu nome. A Ele se louvai. A Ele se louvai. A Ele se louvai. A Ele se louvai. Aleluias. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos agora orar pela nossa família, orar pelos nossos lares. Pegue aí na mão da pessoa que está do seu lado aí. Vamos juntos interceder pelas nossas famílias. Amém? Pai, nós queremos entregar a nossa vida, entregar a nossa família em Tuas mãos. Pedir que o Senhor venha nos encher com Teu Espírito, que o Senhor venha nos dar sabedoria em meio à dificuldade, em meio às lutas, Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha ser o centro da nossa família e que viemos buscar a orientação de Ti, Senhor. Quando ali houver conflitos, quando ali houver desentendimento, Senhor, que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha nos dar direção, que nós venhamos ser guiados pelo Teu Espírito, Senhor, para conduzirmos as situações das melhores formas, Senhor. Abençoe os lares, Senhor. Abençoe as famílias, Senhor. Traga paz, traga amor. Ó Pai, venha, Deus, trazer a alegria aos lares, Senhor. Venha trazer a Sua paz, Senhor. Ó Deus, nós queremos entregar a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que são bombardeados todos os dias, Senhor, com informações, com conteúdos que o inimigo investe para trazer confusão na mente das nossas crianças, na mente dos nossos adolescentes, ó Pai. Por isso queremos interceder e orar por eles, Senhor. Pedir que o Senhor venha guardá-los, que o Senhor venha protegê-los, que o Senhor venha dar sabedoria para nós pais, para ensinar os nossos filhos e a conduzir eles no caminho em que eles devem andar, Senhor. Ó Pai, abençoe a vida de cada um, Senhor, pois essas crianças e esses adolescentes será o futuro da nossa geração. E que venha ser uma geração forte, que venha ser uma geração cheia do Teu Espírito, ó Pai. É isso que nós pedimos, Senhor, e desde já Te agradecemos. Nós queremos também pedir pelos enfermos, pelos doentes. Queremos pedir que o Senhor venha trazer a cura, Pai. Queremos pedir que o Senhor venha visitar, ó Pai, essas pessoas que estão no leito hospitalar, Senhor. Venha trazer a Tua cura, Senhor. Nós sabemos e nós cremos que em Teu nome há poder, que em Teu nome há cura, e que em Teu nome está acima de todas as doenças, ó Pai. O Seu nome está acima de tudo, por isso nós cremos que em Teu nome há poder. Nós pedimos que o Senhor venha colocar a Sua mão poderosa, Pai. Ó Senhor, queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha cessar com essa pandemia, com esse vírus que vem assolando e destruindo famílias, vem destruindo lares, Senhor. Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor, com apenas uma palavra, pode cessar esse vírus.
Mas se assim não for da sua vontade, Pai, que o Senhor venha nos dar força para enfrentar esses momentos, Senhor. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Traga cura aos enfermos, Senhor. Traga cura, Pai. Nós cremos que o Senhor nos dias de hoje ainda opera milagres. Nós cremos num Deus que é fiel. Nós cremos em um Deus que é o mesmo dos nossos antepassados. Por isso nós queremos te pedir, Senhor, traga a cura, traga a libertação, ó Pai. Ó Senhor, queremos interceder por missões, ó Pai. Queremos interceder pelos nossos irmãos missionários que estão no campo, levando a Tua palavra, ó Pai. Que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha dar inteligência, que o Senhor venha dar estratégia, ó Pai. E que o Senhor venha dar saúde a eles, Senhor. Que o Senhor venha guardá-los, ó Pai, aonde quer que eles estejam, Senhor. É isso que nós te pedimos. É isso que nós desejamos, ó Pai. Ó Senhor, abençoe a nossa igreja. Abençoe o nosso ministério da Vila Mirante, ó Pai. Abençoe a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor venha nos encher com Teu Espírito. Que o Senhor venha derramar o Seu amor sobre as nossas vidas. E que nós venhamos transbordar, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, que venhamos ser uma igreja forte, estruturada na Tua palavra, Deus. É isso que eu peço, Senhor. Abençoe, ó Pai. Abençoe a vida de cada um, Senhor. Daqueles que estão nos assistindo também, que não faz parte desse ministério. Que o Senhor possa abençoar do mesmo jeito, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que está em Lucas 6,38, que diz assim: Deem e lhe será dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Amém? Eu quero convidar os irmãos a essa noite a estar dizimando ao Senhor, a estar trazendo a sua oferta, a trazer o seu dízimo na casa do Senhor. Que nós viemos ser fiel, que nós viemos ser grato ao Senhor pelo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E que nós viemos ser pessoas abençoadoras. Nós viemos ser aqueles que abençoam. Nós viemos ser pessoas fiéis ao Senhor, assim como Ele é conosco. Que nós viemos trazer nossos dízimos e as nossas ofertas. Pois assim o Senhor, como diz na Tua palavra, o Senhor nos abençoará também. Mas sempre lembrando que nós nunca devemos barganhar com o Senhor. Trazer já pensando em receber. Nós temos que trazer porque nós o amamos, porque nós o adoramos e nós queremos contribuir com o seu reino. E essa é uma da formas de você estar trabalhando na obra do Senhor. É estar contribuindo ali com a casa do Senhor, para que assim ela se mantenha aberta, ela se mantenha organizada. Eu quero te convidar a você a dizimar, a você trazer o seu dízimo na casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Você que quiser fazer o depósito ou a transferência, vai estar aparecendo aí na sua tela a conta bancária. O banco é Itaú, agência 6906, conta corrente 21 508 9. Nós também temos o Pix, que é o 28 769 369 000182. Amém? Você que preferir contribuir dessa forma, envie o seu comprovante ali para a Cris ou para o Davi, ou esteja levando na igreja aos domingos. Nós estamos tendo culto presenciais ao domingo. Amém, meus irmãos? Que Deus possa te abençoar ricamente. Amém? Vamos consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Pai, nós queremos consagrar a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas, Senhor. E queremos Te agradecer, ó Pai, pelo privilégio de podermos estar contribuindo com o Seu reino, de poder estar contribuindo com a Sua obra, Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor venha nos trazer a paz e venha nos trazer alegria
ó Pai, nesse momento, Senhor, e que nós venhamos ter um coração sincero, que nós venhamos ter um coração grato, ó Pai. Abençoe a vida de cada um, Senhor. Abençoe a vida daqueles também que não estão no momento podendo contribuir por algum motivo, ó Pai. O Senhor venha abençoar do mesmo jeito. O Senhor venha suprir as suas necessidades, Senhor. Ó Pai, abre a porta de emprego, Senhor. Abre porta de emprego, Senhor. Projetos que pessoas estão aí planejando, que o Senhor venha abençoar, ó Pai. Promoções no trabalho, Senhor, que o Senhor venha abençoar ricamente, ó Pai. Nós te pedimos e desde já te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Vamos agora para os nossos recados. Toda quarta-feira nós temos o culto de ensino. Tem sido uma bênção. Nós estamos aprendendo agora sobre os Salmos. É um livro maravilhoso. Você é o nosso convidado para estar presente. Está sendo online a partir das 8 horas. Amém? Entre ali, procure, na medida do possível, entrar no horário. Amém? Esteja ali compartilhando com os irmãos, com os seus amigos. Vamos estar juntos ali cultuando ao Senhor. De quarta-feira nós temos também o nosso jejum. Tire um tempo aí para você estar jejuando ao Senhor, para você estar buscando ao Senhor. Amém? Toda quarta-feira nós estamos jejuando ali. A igreja determinou esse dia aí para juntos estarmos jejuando em comunidade. Amém? De sexta-feira nós temos a nossa célula de sexta e de segunda-feira. De segunda-feira é ali da Vila Mirante, começa às 8h30. De sexta-feira nós temos aqui no Jardim Guarani e nós temos no Jaraguá. Começa às 8h30 todas. Nós estamos pela plataforma Meet. Se conectem aí, meus irmãos. Tem sido uma bênção. É uma bênção ali poder estar com os irmãos. Ali nós compartilhamos. Nós temos um momento de comunhão ali, de compartilharmos a palavra do Senhor. É maravilhoso. Se conecte a alguma célula aí mais próxima da sua casa. Nós estamos online ainda no momento. Amém? Domingo nós temos nosso culto da família, que começa às 18 horas. Está sendo presencial ali na nossa igreja. Amém? Que você procure aí, à medida do possível, estar ali com a gente. Você que pode, esteja lá congregando com a gente. Esteja ali para juntos adorarmos ao Senhor. Para juntos exaltar o nome dEle. Tem sido momentos maravilhosos. Amém, meus irmãos? Vocês que tiverem um pedido de oração, vai estar aparecendo aí na tela o número do WhatsApp, que é o 947888185. 947888185. Mande aí o seu pedido de oração, ou ali pelos comentários do Facebook também. Mande ali o seu pedido de oração, que no final nós estaremos juntos orando ali e intercedendo. Amém? Compartilhe a palavra do Senhor. Você que não é inscrito no canal do YouTube ainda, se inscreva lá, deixe o seu comentário, curta, compartilhe. Vamos juntos aí divulgar a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus possa te abençoar. E vamos continuar firme, que juntos chegaremos lá. Amém? Vamos agora aprender um pouco mais dessa palavra maravilhosa. A graça e a paz, meus queridos irmãos. Mais uma vez, com muita alegria, muito temor e tremor, né? Estou aqui novamente. Sou o pastor Jefferson Hilário, como você já sabe. E hoje eu quero dar continuidade então ao nosso estudo no livro dos Salmos, né? E como esse livro ele realmente nos influencia e como Deus quer tratar conosco, né, por meio desse livro. Na aula passada nós tratamos, né, sobre alguns pontos fundamentais, né? Falamos basicamente da estrutura do livro de Salmos, né? E o grande propósito desse estudo, como eu disse na aula passada, é despertar você para que você
possa se voltar para este livro, que é um livro de oração, de adoração, e você encontrar motivação, encorajamento para utilizar e aplicar os salmos na sua vida diária, né? Então, no estudo passado, o que nós vimos basicamente, né, foi como o livro dos Salmos estão estruturados e organizados, e como, né, todo o saltério está fundamentado e sustentado por dois pilares, né? Então, a grande questão dos Salmos são os dois pilares sobre os quais ele está sustentado, todos os 150 Salmos, que é a lei, né, que é a palavra de Deus, né, que é composta pelo Pentateuco, né? Isso estou falando com base naquilo que os israelitas, né, os judeus, tinham naquela época. Então, para eles, quando falava-se de lei, né, a totalidade da palavra de Deus estava fundamentada na Torá, né, que é o Pentateuco. Então, o Pentateuco era a Bíblia completa que eles tinham até então. Então, eles baseavam sua vida justamente na lei, na Torá, né? Então, um dos pilares que permeia todos os salmos é a lei, a palavra de Deus, e o segundo pilar é o próprio Messias e o seu reino eterno, né? Então, todos os 150 salmos caminham sobre a palavra de Deus e sobre o Messias. No Novo Testamento, nós temos que a palavra e o Messias, né, são uma coisa só. Né? A gente vê isso muito claramente lá no Evangelho de João, né, que mostra para nós que a palavra e Jesus eram um, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, né? Então todo o saltério ele vai caminhar sobre o próprio Jesus. Se Jesus é a palavra, se Jesus ele é o Messias, então, e todo o saltério está fundamentado na lei e no Messias e no seu reino eterno. Hoje, nós que temos a Bíblia completa, sabemos que Jesus é a própria palavra. Então, o que nós precisamos entender é que todo o saltério ele está fundamentado em Jesus e na palavra de Deus. Isso não é maravilhoso? Esta verdade, né, ela deve estar bem viva no nosso coração, porque em cada salmo que nós lemos, nós temos que enxergar o próprio Jesus. Nós temos que encontrar o próprio Jesus. Então, com isso em mente, nós vamos estudar agora justamente a importância dos salmos em nossa oração. Como eu disse, na aula passada nós vimos a estrutura dos salmos, né? E agora nós vamos ver então como que o livro dos salmos são importantes para a nossa vida de oração. Ok? Deixa eu mudar aqui a disposição. Muito bem. Muito bem, então. Eu falei dos dois pilares, né? Que estão permeando todos os salmos, né? Que é a lei e o Messias, né? E agora, para a gente estudar essa questão aqui de como, ou da importância, né, dos salmos em nossa oração, eu vou me utilizar de um artigo, né, que o professor Franklin Ferreira escreveu para o portal Teologia Brasileira. Diz assim: durante quase 2000 anos, os salmos foram centrais para a devoção da igreja cristã, ensinando os fiéis a orar em resposta ao Deus que se revela. Isso é muito importante, é uma constatação histórica. Os salmos, né, durante mais de 2000 anos, né, ou quase 2000 anos, como diz o texto aqui, eles foram centrais, eles foram um fundamento de devoção da igreja cristã. Então, os fiéis, aqueles que criam em Jesus, aqueles que se convertiam, eles se utilizavam dos salmos como inspiração para orar, e eles entendiam que o próprio Deus se revela na sua palavra, e os salmos eram usados em resposta ao Deus que se revela por meio da sua palavra.
né? Continuando no texto, né? Em resposta ao Deus que se revela, uma confissão e glorificação ao Deus Trino, Criador, Redentor e Restaurador. Desse modo, como disseram William Lacer, David Humbert e Frederick Bush em sua obra Introdução ao Antigo Testamento, quando abraçamos os Salmos, juntamos-nos a um amplo grupo de pessoas que por quase 30 séculos têm baseado seus louvores e orações nessas palavras antigas. Reis e camponeses, profetas e sacerdotes, apóstolos e mártires, monges e reformadores, executivos e donas de casas, professores e cantores populares. Para todos estes e para uma multidão de outros, os salmos têm sido vida e respiração espiritual. Então veja que talvez nos primeiros séculos ali, você poderia, se nós estivéssemos lá, né, nós poderíamos passar pelos palácios ou pelas casas das pessoas mais ricas que tinham se convertido, e nós poderíamos ouvi-los recitando os salmos, orando os salmos, cantando os salmos. Ao mesmo tempo que poderíamos passar pelas periferias das ruas, né, nos primeiros séculos, e também ouvir aquele que era pobre, mas que tinha se convertido, também se utilizando dos mesmos salmos para orar, para cantar e para louvar ao Senhor. Então veja que o fundamento, ou aquilo que os salmos traziam para a igreja desde o primeiro século, realmente se tornou central, né, na vida e devoção da igreja. Eugene Peterson, ele escreve o seguinte: não existe outro lugar em que se possa envergar de forma tão detalhada e profunda a dimensão humana da história bíblica como nos Salmos. Por volta da primeira metade do século XIX, com o aparecimento dos métodos críticos de estudos bíblicos, os salmos perderam sua centralidade na devoção cristã. Só uma pausa aqui. Veja que o que Peterson está falando aqui é o ponto de virada. Quando que a igreja deixou de ter os salmos como central na sua devoção, no seu louvor, na sua adoração? Foi justamente quando começaram-se a se desenvolver métodos críticos, né, de análise e exegese. Métodos críticos de exegese, né, deu um trava-língua aqui. E aí, esses métodos, né, que foram aplicados também para os estudos bíblicos, tiraram os salmos da sua centralidade na devoção cristã. Né? Continuando no texto, então os salmos deixaram de ser a escola de oração que dava forma à oração dos fiéis em sua resposta ao Deus que se revela. Passaram a ser vistos, os salmos, né, passaram a ser vistos na avaliação de Peterson como a piedade deteriorada de uma religião desgastada. Então veja que alguns métodos científicos de análise de textos, quando aplicados à Bíblia e principalmente aos Salmos, foram tirando da própria igreja essa centralidade. Então ideias como essas, né, que Peterson fala aqui, né, que a piedade, ou aquelas ideias, né, que hoje ainda são comuns, né, de que aqueles que buscam a Deus, na verdade, eles são pessoas fracas, são pessoas que ainda não tiveram um crescimento, né, um desenvolvimento. Em alguns casos eles aplicam até de forma intelectual, dizem que aqueles que não têm um desenvolvimento intelectual, não têm uma inteligência emocional desenvolvidas, então eles precisam de algo que esteja além deles, mesmo que não exista, para tentarem de alguma forma justificar a sua existência. Então esta crítica, né, acabou fazendo com que a importância dos salmos fosse enfraquecida na igreja. E como eu disse na aula anterior, o meu principal propósito aqui, ou um dos principais propósitos que eu tenho, é de que nós aqui sejamos que nós possamos resgatar a importância
dos salmos na nossa vida devocional, na nossa vida de louvor e de adoração ao Senhor. Ok? A oração diária baseada nos salmos deve ser resgatada, mas ela não é uma ação isolada. Veja, você simplesmente pegar os salmos, você simplesmente ler os salmos, você orar os salmos, não é uma ação isolada. Ela deve ser exercida em conjunto com a adoração na igreja no domingo e recordada durante o dia ou os dias na semana. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas o que eu quero salientar aqui é que a importância da igreja, a importância da comunhão, a importância do culto público, né, na nossa vida de devoção e na nossa vida de exercício dos salmos, na nossa vida de adoração, na nossa vida de louvor, na nossa vida de oração. A igreja, ela é fundamental para que possamos manter a centralidade da nossa própria vida nas Escrituras. Mais uma vez eu quero relembrar você que os salmos eles são sustentados por dois pilares: a própria palavra de Deus e Jesus e o seu reino eterno. Eugene Peterson ele vai sugerir um modelo de devoção baseado nesses princípios, né? Quais princípios? Que a vida diária, né, de oração baseada nos salmos, ela não é isolada, ela é exercida em conjunto com a adoração na igreja no domingo e recordada durante os dias da semana. Então ele vai se baseando nesses princípios, ele sugere um modelo, né, que pode nos ajudar a compreender mais adequadamente como tudo isso deve funcionar. Então vamos lá. O que nós precisamos ter em primeiro lugar? Nós precisamos entender o papel central da adoração dominical em nossa igreja. Nós precisamos dar importância para o culto público, que é o culto onde Deus fala conosco por meio da pregação das Escrituras. Nesse culto nós somos estruturados, nesse culto nós aprendemos acerca da doutrina bíblica. No culto público, no culto dominical, nós nos reunimos. Hoje, né, temos nos reunido virtualmente, o que também me dá essa possibilidade de estar aqui compartilhando com vocês. Mas nós nos reunimos para o culto, para ouvirmos a palavra. E na pregação, na exposição da palavra no domingo, nós somos estruturados, nós somos edificados, nós somos exortados, nós somos moldados, nós somos corrigidos, nós somos levados a parecermos mais com Cristo por meio da pregação do Evangelho. A palavra de Deus tem poder sobre nós, um poder transformador. Então, a primeira questão que nós precisamos entender aqui, na nossa devocional e com os salmos, né, na nossa oração, no nosso louvor, na nossa vida com Deus diária, é a importância. Precisamos dar importância ao culto público. Nós somos igreja, e como igreja nós temos que nos reunir. Como eu disse, hoje estamos nos reunindo virtualmente, é o mais prudente a fazer, mas nós não podemos deixar de nos reunir. A palavra de Deus nos diz isso. Mesmo virtualmente nós temos que nos reunir. E aí eu quero abrir um parênteses que nem está aqui no meu cronograma, né, para a gente conversar sobre isso, mas nós temos que nos preparar para o culto. Muitas vezes nós não nos preparamos, sabemos que tem culto, mas nós não nos preparamos para ele. Nós simplesmente, na hora do culto, a gente se conecta, a gente abre o YouTube, a gente abre o Facebook, e aí a gente senta no sofá, senta na frente do computador, e aí a gente vai recebendo aquilo lá, e aí durante o culto a gente vai meio que entrando, né, na nossa devocional, na nossa em todo o... Conforme o culto vai acontecendo, aí nós vamos nos ajustando, e aí, quem sabe, lá no final do culto a gente consegue realmente entender o que Deus está fazendo. Não pode ser assim. Nós temos que nos preparar, e se preparar, evidentemente, que deve acontecer antes, né? Nenhum atleta começa a treinar um dia antes da competição.
ele treina muitas vezes anos da sua vida. Eu já fui atleta e sei, o ciclo olímpico começa normalmente 4 anos antes da Olimpíada. Então são 4 anos de preparação. No caso de quem corre 100 metros ali, ele se prepara 4 anos para correr ali 10 segundos, né? Aqueles que são mais rápidos. Então, nós precisamos nos preparar para o culto e dar importância para o culto público, né? Porque a adoração na igreja vai estabelecer e nos dar estrutura espiritual nas Escrituras. É no culto público que acontece isso. Você pode ser e é edificado por Deus quando você lê a Bíblia, quando você estuda a sua Bíblia, quando você faz as suas anotações, mas no culto público Deus edifica a igreja como corpo, e nós precisamos dar importância para isso. A partir da reunião, né, do culto público, o que nós vamos fazer durante o dia? Nós saímos de lá e cada um vai tocando a sua vida, esperando o próximo domingo? Não, não é assim. Nós vamos aplicar aquilo que nós conhecemos, aquilo que Deus nos ensinou no culto, e vamos utilizar os salmos, orando os salmos com base naquilo que nós aprendemos no domingo. Entende? Então, nós aprendemos algo no domingo, Deus falou conosco, nos deu uma estrutura espiritual nas Escrituras, Ele falou conosco, nos moldou, e então nós vamos agora, ao utilizarmos os salmos na nossa semana, durante todos os dias da semana, nós vamos orar os salmos, nós vamos cantar os salmos, nós vamos aplicar os nossos estudos também sobre os salmos, mas com base naquilo que Deus nos ensinou no domingo. Então, é a pregação do domingo que vai sustentar a nossa vida devocional durante a semana, quando aplicarmos os salmos. Então, o que os salmos vão nos ensinar durante a semana? Vão nos ensinar a linguagem correta da oração. Os salmos vão nos ensinar como orar para vivermos aquilo que nós aprendemos no domingo. Os salmos vão nos ensinar como nós devemos orar para que aquelas verdades ministradas no domingo se tornem uma realidade na nossa vida diária. Percebe? Então, diariamente nós vamos orar os salmos, porque eles vão nos ensinar como aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Mas não para por aí, né? Depois de quando nós oramos, né? Por exemplo, na segunda-feira, você ouviu a palavra no domingo, aí na segunda-feira você vai utilizar o salmo para orar e aprender como aplicar aquilo na sua vida diária, mas você não sai da sua devocional, né, da manhã e vai viver a vida. Não, você vai procurar meios para se recordar daquilo que você leu pela manhã, durante aquele dia ou naquele dia, e aí você vai constantemente durante aquele dia você vai trazer de volta o que você leu, o que você meditou. Então é importante, hoje nós temos a tecnologia, né, que nos ajuda. Você pode fazer anotações no seu celular e deixar ali, de repente você põe o dedo lá e ele aparece lá para você. Durante o dia, você vai tomar um café, né, no intervalo do trabalho, o que você faz? Você volta para aquilo que você meditou, você volta para aquilo que você orou com base nos salmos, que vão fortalecer aquilo que você recebeu no domingo. E aí então, durante o dia, você vai se recordando daquilo que você aprendeu no domingo e que você utilizou os salmos para orar e meditar. Ok? Então, a oração dominical nos leva a orarmos os salmos diariamente, né? E aí, ao orarmos os salmos diariamente, ou durante o dia, né, nós vamos recordando aquilo que nós oramos, e aquilo que nós oramos, como eu disse, né, nos leva de volta para os salmos, até nós chegarmos de novo no domingo e sermos mais um pouco estruturados, mais um pouco ensinados na doutrina das Escrituras. E aí este ciclo se torna constante, a ponto e o propósito é se tornar um hábito mesmo. Nós vamos na reunião do domingo, ou no domingo nós cultuamos ao Senhor como igreja, reunidos como igreja. Durante a semana nós vamos ler os salmos
E os salmos vão nos ensinar como orar acerca daquilo que nós aprendemos no domingo. Nós vamos aplicar os salmos na nossa oração diária para reforçar aquilo que nós aprendemos no domingo. E isso, durante o dia, nós vamos relembrando o que nós lemos, o que nós aprendemos, o que nós oramos e como nós louvamos a Deus baseados nos salmos. E isso vai nos levar de volta para os salmos até chegarmos novamente na reunião do domingo. Olha só como isso é importante. Paulo, ele diz o seguinte, ele diz assim: quando vos reunis, um tem os salmos, um tem um hino, um tem um cântico espiritual. Mas como que isso acontece? Isso acontece durante a semana. Não é no domingo antes do culto que você vai buscar um salmo para compartilhar com o irmão. Não, durante a semana você vai se alimentando com os salmos. E então você, quando se reúne com o seu irmão, mesmo virtualmente, você então pode, através do chat, você compartilha aquilo que Deus falou com você durante a semana, como Deus tratou com você, aquilo que Deus te ensinou, como Ele te fortaleceu, como Ele te exortou, como Ele te corrigiu, e isso vai edificar e abençoar a vida de outros irmãos. Amém? O propósito é que a oração se torne incessante, né, e alimentada constantemente pela adoração comunitária, que é onde nós começamos e retornamos sempre, que é esse gráficozinho que eu coloquei aqui. Bonhoeffer, né, Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu o seguinte: ao repetir as próprias palavras de Deus, começamos a orar a Ele. Né? Aí aqui o subtítulo, né, os cristãos e o uso dos salmos. Né? Então, Bonhoeffer diz: ao repetir as próprias palavras de Deus, começamos a orar a Ele. Não oramos com a linguagem errada e confusa do nosso coração, mas pela palavra clara e pura que Deus falou a nós por meio de Jesus Cristo. Devemos falar com Deus e Ele nos ouvirá. Então, essa frase eu tirei do livro Orando com os Salmos, né, de Dietrich Bonhoeffer, que foi um grande homem de Deus. Então, ele fala que a gente não vai se fundamentar nas palavras do nosso próprio coração. Até porque as Escrituras nos dizem que o nosso coração é corrupto. Né? Então, se nós confiarmos no nosso coração para orarmos a Deus, nós vamos orar aquilo que Deus não quer ouvir de nós. Mas quando nós nos utilizamos da própria Escritura, dos Salmos, que é um livro de oração, como eu disse na primeira aula, é um livro de oração, e nós nos utilizamos dele, nós aprendemos a orar da forma como Deus quer ser ouvido, com as linguagens do próprio Jesus. Lembra que eu falei na aula passada que que o próprio Jesus ora através dos salmos, porque ele, como homem, né, ele quem inspira os escritores, os autores ali, os salmistas, e é ele mesmo quem ora através deles, sem cercear as suas características, né, dos salmistas, sem cercear a personalidade deles, mas se utiliza daquilo que eles estão passando e sentindo para orar e motivá-los a orar. Então, são as palavras do próprio Cristo que nós estamos orando quando nós nos utilizamos dos salmos para orar. E quando nós utilizamos as palavras do próprio Cristo, então Deus nos ouve. Continuando aqui, né, Jesus ensinou aos seus discípulos que os salmos proclamam o seu nascimento, vida, morte e ressurreição. A gente vê isso lá em Lucas 24:44. Por outro lado, uma vez que o Filho é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, os salmos são dirigidos a Ele, assim como ao Pai e ao Espírito Santo. Então veja, quando nós nos utilizamos dos salmos para orar, nós também estamos orando, não somente ao Pai, mas também estamos orando a Jesus, utilizando suas próprias palavras, que são poderosas, e também oramos ao Espírito Santo, que é aquele que nos inspira, nos ensina e ilumina o nosso entendimento. Né? Você pode ver isso lá em Judas, nos versos 20 e 21. Como aprendemos no Novo Testamento, Jesus Cristo, ao mesmo tempo em que orou os Salmos, né? Hebreus 2:12 nos mostra isso, ele é o principal tema dos Salmos. O cristão encontra nos Salmos não somente os santos, mas também a Jesus Cristo, o cabeça dos santos.
com seu sofrimento e sua ressurreição. Portanto, nos Salmos, como o Salmo 22, o 69, né, por exemplo, o próprio crucificado fala. Quando você lê lá o Salmo 22 ou o Salmo 69, é o próprio Jesus quem está falando, né? Ao final dessa aula, eu sugiro a você que leia o Salmo 22 e depois o Salmo 69, mas com essa perspectiva. Veja o próprio Jesus falando ali. Você vai ver que a sua experiência ali será transformadora, né? Então, é o próprio crucificado quem fala nesses salmos. Continuando no texto aqui. Portanto, é justamente aqui que é estabelecida a nossa confiança de que seremos atendidos na oração. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Jesus disse isso lá em João, capítulo 15, verso 7. Também tirei este texto lá da matéria da teologia brasileira. Ok? Portanto, Jesus Cristo é o alvo da oração dos Salmos. E ao orarmos em nome e por meio da mediação de Jesus Cristo, nos unimos a Ele, que vive sempre para interceder por nós, né? Hebreus 7, 25. Portanto, Jesus Cristo é a chave que interpreta os Salmos, e aquele que ora os Salmos deve buscar a Cristo como revelado no saltério. Em vez de tratar as promessas, súplicas, confissões e lamentos de forma analítica, né? Não vamos analisar para ver o que está falando. Não, na leitura dos Salmos, aquele que ora participa das promessas, das súplicas, confissões e lamentos do próprio Cristo. Percebe a importância dos Salmos na nossa devoção? Percebe a importância dos Salmos na nossa vida diária, na nossa oração diária? O foco de tal oração será, assim, alcançar uma maior comunhão com Jesus Cristo. Lutero não sabia nada de um conhecimento da Bíblia puramente objetivo, desinteressado ou erudito. Tal conhecimento, mesmo se possível, seria apenas a letra morta que mata. O Espírito vivifica. Devemos, portanto, sentir as palavras das Escrituras no coração. A experiência é necessária para entender a palavra. Não é meramente para ser repetida ou conhecida, mas para ser vivida e sentida. Não adianta você conhecer os salmos, ou mesmo a palavra de Deus de cor e salteado, saber citar vários textos, se isso não for algo que realmente molda o seu coração, se a palavra de Deus não penetra no seu coração de tal forma que ela se torne vida em você, se você não sente a vida que existe na palavra de Deus no seu próprio coração, então é letra morta. É só conhecimento, é só inchaço. E isso não traz nenhum benefício para as nossas vidas. É isso que o texto está dizendo aqui e que Lutero entendeu. As Escrituras, dessa forma, não são apenas a perfeita revelação de Deus, mas guia do cristão em suas lutas e vitórias. Não apenas atos históricos passados e distantes, mas eventos vivos, aqui e agora. Desse modo, há outro fator que deve levar os cristãos a meditar e incluir os salmos em sua oração. Opa! Que fator é esse, né? Eu não coloquei aqui, mas eu vou ler, né? Primeiro, há um abismo entre o cristianismo moderno e a espiritualidade da Bíblia que pode ser visto no nosso seletivo uso dos salmos, que era o inário do povo de Israel e a igreja do Novo Testamento, né? Então, realmente há um grande abismo, né? Os salmos, eles não só apenas refletem toda a experiência humana, né? Como confusão, raiva, medo, ansiedade, todas essas coisas a gente vê nos salmos, né?
até mesmo depressão, alegria, né, euforia, né, aquela alegria incontida, né, extravagante, né, como usam hoje, né, mas também nos forçam a parar de fingir que tudo esteja bem com o mundo. Né? Então, veja que quando nós lemos os Salmos, nós somos conduzidos a ver que as coisas nem tudo andam bem. Né? E nós confessamos isso através dos Salmos. Os Salmos, por exemplo, de lamentação, né, como o Salmo 10, o 13, o 35 e o 86, eles são queixas, né, que os salmistas fazem diante de Deus em relação às contradições existentes entre as suas promessas e a realidade pela qual o povo está passando. Então, essas realidades, né, mostram que há realmente um grande abismo, né, entre as nossas orações atuais e aquilo que a própria Bíblia nos mostra. Né? Esses salmos, né, que eu acabei de citar, raramente são usados nos cultos, né, de hoje em dia, né? Mas esses salmos, eles são atos também de uma fé corajosa, né? Corajosa porque elas insistem em que nós temos que enfrentar o mundo como ele é, né? E que nós temos que abandonar todo e qualquer tipo de ostentação infantil, mas também de fé, porque eles partem da convicção de que não existe nenhum assunto proibido nas Escrituras. Quando se trata de termos uma conversa com Deus, então não há assunto proibido. Reter daquela conversa com Deus, né, qualquer coisa da experiência humana, inclusive a escuridão de uma oração, né, não respondida e os aspectos negativos da vida, é negar a soberania de Deus sobre toda a vida. Então qual é a questão aqui? A questão é que os salmos, eles não deixam de relatar as grandes questões e as questões mais difíceis que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Por meio dos salmos, então, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que podemos também apresentar essas questões diante de Deus. Lembre-se que nós estamos tratando aqui de salmos onde o próprio Jesus ora e fala através do salmista, né? Então, assim, de uma forma paradoxal, né, os salmos, né, são aqueles que Assim, paradoxalmente, são aqueles que reprimem suas dúvidas com uma série de cânticos alegres, que bem podem estar sendo incrédulos, né? Pela recusa de crer que Deus pode cuidar de toda a raiva que eles têm. Assim também os salmos de protesto constituem uma poderosa repreensão ao que passar por fé e louvor na maioria dos grupos cristãos de hoje. Então, qual é a grande questão aqui, né? O fator, né, que nós precisamos meditar e incluir também nos salmos e principalmente na nossa também adoração comunitária aos domingos, é que os salmos de lamento, eles precisam também ser incluídos, porque os salmos de lamento mostram a realidade que a gente vive, as realidades que a gente sente, as realidades que a gente pensa. E essas realidades, elas não só podem, como são tratadas nas Escrituras. E o próprio Jesus, ele compreende essas coisas. Eu já citei que Jesus, ele sabe de tudo aquilo que a gente passa, porque ele, como homem, sofreu todas as coisas que nós sofremos. Alguns pensamentos que nós temos, ele também sofreu ataques na sua mente, mas ele não pecou em nenhuma dessas coisas. Entende? Então, o que nós aprendemos com os salmos é justamente que nós podemos também incluir questões que parecem não, mas que são difíceis. Ok? Na próxima aula, nós vamos falar, né? Eu quero terminar então aqui, essa aula, deixando isso bem claro, né? Principalmente a importância do culto dominical, a importância de nós, né, nos reunirmos, de nós darmos importância para o culto dominical,
nós utilizarmos os salmos para nos ensinar a orar aquilo que nós aprendemos no domingo, nós relembrarmos durante o dia, né, de tudo aquilo que nós oramos e meditamos nos salmos e como ele nos ensinou a orar, para aplicarmos o ensino do domingo, como esse relembrar dos salmos nos leva de volta para os salmos e como os salmos nos levam de volta para o ensino no domingo, até chegar ao próximo domingo, onde nós seremos mais uma vez edificados e fortalecidos pela exposição da palavra de Deus. Amém? Então, dessa forma, eu quero incentivar você a olhar para os salmos e orar os salmos, sem excluir esse ou aquele salmo, mas eu quero realmente incentivar você para que você possa utilizar-se dos salmos na sua devoção, possa utilizar-se dos salmos em toda a sua vida, a fim de que ele possa te ajudar e te fortalecer. Amém? Espero que você tenha entendido esse estudo, né? Como eu disse desde o início, é uma vista panorâmica, né? Nós não estamos nos aprofundando em cada salmo, não estamos nos aprofundando em cada detalhe, mas é uma vista panorâmica com o propósito de incentivar você a estudar mais a respeito destas coisas. Ok? Eu vou deixar os slides dessa aula lá naquele grupo do Telegram, né, que você pode ter com a Carol. Eu já passei o link para ela. Então você pode ter acesso aos slides e pode ler com calma, você pode ler e reler, né, todas essas coisas que nós tratamos aqui, e então você vai poder desfrutar e estudar durante a semana. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele resplandeça o seu rosto sobre você e te dê a paz. Mais uma vez eu quero agradecer o meu querido amigo, irmão, pastor Joaquim, a Carol, né, que tem sido esse instrumento aí no staff, né, de todas as coisas, preparando tudo, né, a Raquel também, né, minha querida amiga. Que Deus abençoe vocês e recompense vocês por me dar essa oportunidade de servi-los também. Então, a próxima aula vai ser a última, né, e nós vamos tratar do assunto orando em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima aula.